Boa noite, meus amigos. 26 de outubro de 2020, mais uma edição de Amigos Encontros de Cultura. Queremos saudar a presença do nosso convidado, Dr. José Camargo. Já de antemão, inicialmente, agradecer a generosidade da sua participação em ter aceitado o nosso convite, Dr. Camargo. É um prazer. É uma grande satisfação para o nosso grupo. E, evidentemente, que quem não conhece o Dr. José Camargo, eminente cirurgião torácico e das pessoas mais conhecidas e articulista, dos quais eu sou fã, não perco uma coluna. Inclusive, a última que passou sobre o distanciamento dos avós foi bastante tocante. Bom, brevemente vou passar a algumas informações a respeito do Dr. José Camargo, que é nascido em Vacaria, onde viveu até os 14 anos, tendo se mudado para Porto Alegre, fazendo segundo grau no Colégio Rosário, graduando-se em Medicina pela URGS em 1970, universidade essa onde obteve posteriormente o grau de mestre e doutor em Medicina, e pós-graduado em Cirurgia Torácica na Clínica Mayo dos Estados Unidos. É diretor de Cirurgia Torácica da Santa Casa de Porto Alegre, professor dessa disciplina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Foi pioneiro em transplante de pulmão na América Latina, em 1989, e fez o primeiro transplante de pulmão com doadores vivos fora dos Estados Unidos em 99. Idealizador e atual diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa, responsável por 650 transplantes, que representam 53% dos transplantes de pulmão feitos até hoje no Brasil. É cidadão honorário de Porto Alegre, cidadão emérito de Vacaria, é membro titular da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Médicos e Escritores e da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Recebeu a Comenda Farroupilha, a nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e a Medalha do Mérito da Câmara dos Deputados em Brasília. Medalha da cidade de Porto Alegre, Homem de Ouro do Rio Grande do Sul e Grão Benemérito da Santa Casa. É escritor, professor e reconhecido palestrante, com mais de 1.100 conferências proferidas em cerca de 22 países. 7 livros da especialidade e 6 livros de crônicas, como, por exemplo, Não Pense por Mim, Tristeza Pode Esperar, Prêmio Livre de Crônicas do ano 2014, O que Você Precisa para Ser Feliz, O que Cabe em um Abraço, Felicidade é o que Conta, e cronista semanal do Jornal Zero Hora no Caderno Vida, aos fins de semana. Brilhante, doutor. Então, passo a palavra, Paulo, quer dirigir, peço a todos que desliguem seus microfones. O doutor Camargo vai nos falar sobre qualidade de vida, uma conquista pessoal. A palavra é sua, doutor Camargo. Paulo, quer falar? Inicialmente agradecer, doutor Camargo, pela sua disponibilidade em atender o pedido da Amigos Encontros de Cultura, e vamos desde logo, então, ouvi-lo. Muito obrigado. Bem, muito obrigado pelo convite, Paulo Regis, é uma honra estar aqui e poder comentar algumas coisas sobre qualidade de vida. E depois que nós aprendemos a viver mais, e desde 1906, quando pela primeira vez se estimou a expectativa de vida, ela tem aumentado a cada década, continuamente, numa curva persistente. Quer dizer que nós estamos vivendo muito mais do que vivíamos há meio século, nenhuma dúvida. Mas nós descobrimos que viver bem é tão mais importante do que simplesmente viver mais. E tem algumas regras importantes em relação à qualidade de vida. Primeiro é que não há padrões rígidos de vida boa, porque há grandes diferenças de conceito de vida boa dependendo do meio e das etnias. Nós não podemos imaginar que as coisas que tornam um esquimó feliz possam contentar um grande empresário alemão. E isso torna discutível a linguagem dos livros de autoajuda que propõem modelos estanques para populações completamente diferentes. O consenso inicial mais indiscutível é que a qualidade de vida começa com saúde
e é frequente que a gente perceba isso ao perdê-la. A questão é como cuidar da saúde sem fazer desta preocupação uma doença. E isso é uma questão extremamente importante, porque o estímulo à hipocondria é inevitável na medida em que se fala tanto de doenças e as pessoas adoecem do medo de adoecer. E, às vezes, a preocupação em propor terapêuticas padronizadas para pacientes idosos acabam resultando em propostas absurdas. Eu tive um paciente que eu adoro, ele tem 88 anos, operei de um câncer de pulmão há 18 anos, e ele viúvo, sozinho, os filhos moram longe. Ele foi me procurar porque ele queria que eu indicasse um clínico, e tinha que ser um clínico que tivesse uma idade que permitisse estimar uma sobrevida de mais de 20 anos, que era o tempo que ele esperava viver, porque ele tinha achado muito desagradável ter perdido o seu clínico, que por velho morreu. Eu indiquei um clínico, ele voltou uma semana depois para me dizer que realmente o clínico que eu tinha indicado era um cara muito inteligente. O senhor sabe, doutor, que com 2 conversas ele descobriu tudo o que eu gosto de fazer na vida aos meus 88 anos. O problema é que todas as coisas que eu gosto foram proibidas. Isso é uma crueldade, né? O tipo sozinho, velho, privado de todas as coisas que lhe dão prazer, isso é um investimento em nome do quê? Não tem nenhum sentido. E quando eu disse a ele que nós íamos fazer uma combinação, que era uma espécie de heresia médica, e que o meu pedido é que um dia por semana ele fizesse tudo o que o médico proibira. Iluminou a cara, a bochecha vermelha dele ficou brilhando de feliz, e na hora da saída ele me disse: doutor, e quem decide o dia da semana sou eu, né? Eu achei isso uma maravilha. Certamente seria naquele dia o dia especial da semana. A obsessão por uma dieta adequada eu acho terrível. O Ariano Suassuna dizia que a avó dele recomendava que ele comesse o que sentisse vontade, porque o organismo da gente sabe o que a gente precisa. E ele tem uma história que não sei se os senhores conhecem, que eu acho muito boa. Ele contava que um amigo comum tinha se tornado vegetariano. E ele mandou chamar o amigo e disse: olha, para com isso, porque não faz o menor sentido. Diz, veja bem, na Idade Média, os homens viviam, em média, 20 anos. E os cavalos viviam 20 anos. Passados esses séculos todos, os homens estão chegando aos 80 e os cavalos continuam vivendo 20 anos. O que prova, na opinião dele, que comer capim não é bom para ninguém. Inteligente irreverente como ele, mas faz sentido. Eu gosto muito dessa charge. Jovem pergunta ao médico: doutor, eu não bebo, não fumo, não jogo, não tenho mulher, vou viver muito? E o médico, com aquela cara professoral, pergunta: o senhor quer viver muito? Para quê? Uma coisa que se discute muito como instrumento de prolongamento de vida é o check-up. O conceito moderno de check-up, que envolve controle regular de pressão, glicemia, colesterol, exame anual da próstata para o homem, exame anual do colo do útero e das mamas para a mulher, tem sido recomendado como uma forma de preservar a saúde e fazer diagnóstico precoce das doenças mais prevalentes. A questão é se a realização sistemática de check-up contribui para melhorar a saúde das pessoas. Eu acho que tem algumas coisas muito óbvias na literatura médica. Que o check-up cardiológico reduz o risco de infarto, não há nenhuma dúvida. E na experiência oncológica, há uma questão muito relevante, que é o fato de que a maioria dos tumores curáveis são diagnosticados em velhos. A explicação é muito óbvia. Os pacientes velhos, quando passaram a perceber que a morte é uma possibilidade real, eles automaticamente começam a fazer mais check-ups. E nós fizemos um levantamento de 400 casos de tumores de pulmão em estágio precoce,
e quase 90% dos pacientes tinham mais de 75 anos. Quer dizer, a idade aumenta a preocupação com a saúde e leva ao diagnóstico precoce. Fatores que prolongam a vida. Isso é uma pesquisa interessante, feita na Stanford, que atribuiu a assistência médica só 10% como fator de prolongamento da vida, a genética, 17%, o meio ambiente, 20%, e o estilo de vida, considerado como a gestão do prazer e da felicidade, contribuiria com 53% dos fatores que prolongam a vida. Alguns fatores são considerados básicos para a felicidade pessoal. Nenhuma dúvida a importância da reciprocidade de afeto. As pessoas bem amadas vivem mais. Não só vivem melhor, elas vivem mais. Eu tenho vivido essa experiência interessante do quanto as pessoas que amam e são amadas, elas quebram todas as estimativas de expectativa de vida na espera, por exemplo, de um transplante. E enquanto que os mal amados, na amargura da falta de amor, adoecem mais e têm uma expectativa de vida menor. Outro dado que eu considero extremamente importante é a felicidade no trabalho. As pessoas que gostam do que fazem e tiram férias trabalhando, essas pessoas tendem a viver mais, porque viver e fazer o que lhe dá prazer é uma forma de viver com entretenimento, né? Uma combinação muito feliz. Se a gente considerar os caminhos comuns da felicidade, nós temos, na verdade, 2 caminhos para chegar lá: amor e trabalho. E esses 2 caminhos se entrelaçam, eles às vezes competem, mas eles são muito interdependentes. Porque quem não gosta do que faz, ele leva para o convívio social e para o convívio amoroso a amargura de quem não gosta do que faz. E como quem não gosta do que faz fica automaticamente fadado à incompetência, o império da incompetência gera uma amargura que ele não consegue disfarçar. E como nós vivemos comparativamente, quando alguém do mesmo nível social galga uma posição superior na sua carreira, isso incomoda muito o incompetente e compromete a sua relação afetiva, por uma razão muito simples: ninguém ama o incompetente por tempo indeterminado. Então, esses 2 caminhos são realmente definitivos e eles têm que ser trilhados com harmonia para que a gente tenha alguma pretensão real de felicidade. Existem alguns obstáculos importantes para uma sociedade narcisista. Primeiro, que ninguém tem uma autoestima perfeita. Quando o tipo se acha muito, o que ele está precisando é de uma lente para olhar ao seu redor, porque sempre ao redor da gente tem alguém melhor do que a gente. Quando isso incomoda, como isso irrita, as pessoas se tornam agressivas e milindradas, sempre achando que são injustiçadas em relação ao que mereciam como homenagem. A necessidade de superação da inveja e da vaidade, elas são primordiais para que o indivíduo tenha liberdade de pensamento, liberdade de espírito para crescer individualmente. Senão ele fica torturado pela inveja, esmagado pela vaidade. Existe um programa chamado Desenvolvimento do Adulto, da Harvard, que eles começaram estudando há 75 anos, 724 americanos. Mais ou menos metade da população eram pessoas egressas da Harvard e a outra metade eram operários do porto de Boston. Iriam ter 2 populações distintas do ponto de vista social. Quando eles revisaram, aos 70 anos de implantação desse protocolo, eles verificaram que as pessoas que
chegaram aos 80 anos saudáveis não eram aquelas que tinham colesterol normal aos 50 anos ou que tinham cintura de bailarino espanhol, não. Eram aquelas pessoas que tinham muitos amigos na família, na comunidade. E que as pessoas solitárias, elas adoecem mais, e principalmente quando adoecem, elas sofrem mais, porque elas misturam a tristeza da doença com o desespero da solidão. Então, ter relações pessoais amorosas e confiáveis é um dos ingredientes mais importantes para a construção da felicidade. Nós somos mais solidários no sofrimento, e muita gente defende isso. Foi sofrendo que eu identifiquei quem é que era, de fato, os meus amigos. Eu acho que isso tem um lado falacioso, porque a tragédia estimula a comiseração. Nós nos condoemos de pessoas sofridas e amarguradas e infortunadas, mas eu acho que a melhor maneira de identificar amigos verdadeiros é com o sucesso. Se alguém tem alguma dúvida, reúna os seus amigos e conte numa roda o quanto ele está bem, que sucesso que ele tem feito, que tem sido convidado para falar em todo quanto é lugar, que profissionalmente ele está vivendo uma fase maravilhosa e principalmente que ele está ganhando muito dinheiro. Se ele colocar essas coisas todas, ele vai identificar no olho dos circundantes quem são os seus verdadeiros amigos. Só amigo verdadeiro festeja o sucesso do amigo. Nós precisamos ter uma vida familiar estável e afetiva, nós precisamos ter estabilidade econômica, o tumulto das contas não pagas, ela corrói a felicidade. O reconhecimento profissional é muito importante, tem sido uma queixa frequente entre profissionais que se consideram injustiçados, e convicções ideológicas, religiosas ou não, mas as pessoas que não acreditam em nada, em geral, elas são menos afetivas e menos úteis do ponto de vista de convívio social. O significado da prole na construção da felicidade é indiscutível. É quase impossível a felicidade de quem não tem paixão pelas suas crias. Eu, uns anos atrás, participei de um debate na televisão, e eu só me dei conta da fria que eu tinha entrado quando já na bancada, de microfone na lapela, eu percebi que eu ia compartilhar o assunto com 3 mulheres. A âncora do programa, uma jornalista inteligente, uma pedagoga, uma mulher brilhante, e uma filósofa. Quando começa o programa, é aquilo que as mulheres fazem quando se reúnem, falando todas ao mesmo tempo, e todas sabendo o que todas estavam dizendo, e ainda sobra tempo para olhar se a bolsa combina com o sapato. Eu acho isso uma coisa fantástica. E eu fiquei deslumbrado assistindo aquela interlocução unilateral. Para mim, eu só assisti. Quando a âncora do programa percebeu que estava terminando o tempo, ela me disse: doutor Camargo, que desagradável, o tempo na televisão passa muito rápido. O senhor poderia nos dizer, assim, rapidamente, o que o senhor acha que é importante para criar filhos? Eu disse: bom, considerando que nós temos pouco tempo, eu gostaria de dizer que a coisa mais importante para criar filhos é ensiná-los a gostar de massagem desde pequenos. Ela fez uma cara de espanto, assim, de massagem. E muito obrigado, até a quinta-feira que vem. E ela me olhou com uma cara de espanto e me fulminou, na verdade, com um ar de: agora esse decrépito vem aqui, diz uma coisa que não tem o menor sentido, não tem tempo para responder, e a gente fica com esse ar abobalhado. Bom, mas ela, sem querer, tinha me dado uma crônica pronta, né? Porque eu contei essa história na crônica até esse ponto, e terminei a crônica dizendo que eu sempre defendi massagem como um instrumento de afeto incomparável, e que eu aprendi isso encantado com a maciez da sola do pé do meu filho quando ele era recém-nascido. E massageei meus filhos a vida toda, né? E até hoje eles são muito massageados. O problema é que chega um momento em que eles descobrem alguém que os massageie melhor do que nós. E aí a gente fica com a ponta dos dedos órfão durante um tempo, mas pouco tempo depois chegam os netos e começa tudo de novo.
E essa é uma maravilha da renovação de uma rotina afetiva que envolve proximidade, carinho, respeito, afeto. Eu acho massagear os filhos uma construção de felicidade que começa com uma observação importante. É muito difícil trair um pai que expressa carinho o tempo todo. Eu gosto muito dessa frase do Henry Jackson Brown Jr., que disse: vivam de tal forma que quando seus filhos pensarem em justiça e dignidade, pensem em vocês. A felicidade é sinônimo de paz? Não necessariamente. Eu admiro as pessoas que acham que ser feliz é caminhar descalço na praia deserta, mas eu tenho horror de praia deserta. Eu acho que a construção da felicidade é uma coisa muito individual e nós temos que aceitar, compreender e quase perdoar aquelas pessoas para quem felicidade é um ponto de equilíbrio no máximo de tensão. Porque as pessoas são diferentes, graças a Deus que são diferentes. Quando se fala de felicidade, é inevitável falar de velhice. E eu selecionei alguns tipos de velhos que eu acho interessantes. O velho de Shakespeare era definido como uma pessoa que vive mais de 20 anos do que nós. Uma pessoa que tem mais de 20 anos do que nós é um velho. E isso é muito verdade. Quando a gente é jovem, a gente pensa num homem de 50 anos como um velho. Quando o meu mestre de cirurgia, meu primeiro mestre, Ivan Faria Correia, morreu aos 53 anos, eu não me lembro de ter pensado que essa era uma morte prematura, porque eu só tinha 31. Então, isso é uma verdade absoluta, de que o velho é uma pessoa que é 20 anos mais velho do que nós. O velho do Ziraldo é um velho interessante. O Ziraldo, uns anos atrás, foi entrevistado pelo Jô Soares e quis saber como é que ele estava. E ele disse: olha, eu estou muito bem, estou aposentado, tenho uma casa boa, tenho filhos independentes e autônomos, ganhei dinheiro menos do que merecia, mas o suficiente para ter uma vida tranquila, eu posso viajar para onde eu quiser, eu tenho condições de viver fazendo as coisas que me deem prazer todos os dias. E, além disso, eu estou além da vingança. Quando o Jô quis saber o que era o além da vingança, ele disse: Jô, é o seguinte, a gente passa a vida inteira tendo vontade de se vingar de alguém. Quando a gente é muito pequeno, a gente quer se vingar da tia, que diz que educado é o priminho. Quando a gente vai para a escola, a gente fica querendo se vingar da professora, que diz que inteligente é o nosso colega. Depois, no clube, a gente fica irritado porque a garota mais linda só quer dançar com um menino que parece meio afeminado, e a gente vai, assim, remoendo ódios, depois contra o chefe, que só promove o funcionário puxa-saco, e a gente vai envelhecendo com essas amarguras renovadas. Até que chega um momento em que você descobre que não tem mais ninguém de quem você gostaria de se vingar. Explicação? Você está velho. E pode até se deprimir se descobrir que vários dos seus afetos morreram sem que você tenha feito nada para acelerar esse processo. O velho do Drummond era um velho amargo. O Drummond era um antissocial assumido e ele odiava entrevista, sessão de autógrafo, televisão e tudo isso. Quando ele fez 75 anos, ele morava no Cosme Velho, no Rio, e alguém da Globo resolveu fazer uma entrevista surpresa. E, de repente, repórter, cinegrafista, cameraman e tal, entraram na casa dele para uma surpresa. A repórter era Maria Helena Chiarelli, uma gaúcha de Pelotas, que trabalhou anos no Rio e agora está em Brasília, uma mulher inteligente, rápida. E ela disse: como é que o nosso poeta maior está se sentindo ao fazer 75 anos? Ele disse: como um velho. Aí ela desdobrou e disse: e como é que a gente sabe que está velho? Ele deu a resposta que eu acho que é mais definitiva: quando a gente não tem mais espaço para amigos novos. Já preencheu todas as vagas de amigos,
você está velho. Bom, mas que ninguém pense que velhice só traz desvantagens. Vamos tentar... Aliás, essas vantagens eu tive que procurar e deu um trabalho danado, porque eu fui convidado para fazer uma conferência numa sociedade judaica. O cachê era alto, e aí eu me dei conta que eu não podia deprimi-los, né? Pelo menos isso, poupá-los da depressão. E tratei de procurar vantagens. Encontrei algumas bem interessantes. Por exemplo, você dá uma festa e os vizinhos nem percebem. E ninguém vai ficar batendo com cabo de vassoura na parede de um velho fazendo festa em silêncio. Se houver um sequestro, provavelmente será um dos primeiros a ser libertado. Não ser obrigado a votar em candidatos ruins, depois de uma certa idade a gente começa a achar que isso realmente é uma vantagem. A sua visão não vai piorar muito mais. A propósito, um velho, meu paciente antigo, me procurou porque ele tinha ido a um novo oftalmologista que tinham recomendado, e ele pegou o colega, acho que num dia ruim, porque quando ele disse, doutor, eu vim aqui porque faz 10 anos que eu não troco as minhas lentes. E o médico teria dito, o senhor pare de se queixar e agradeça que seus olhos não vão piorar muito mais. Ele achou que isso devia ser uma razão para a alegria do pobre velho. O seu investimento em planos de saúde finalmente começa a valer a pena. Isso é uma grande verdade, né? O professor Tarantino, Afonso Tarantino, que foi meu guru na Academia Nacional de Medicina, uma figura maravilhosa, ele morreu 2 semanas antes de completar 99 anos. Ele dizia que ele identificava os seus contemporâneos pelo entusiasmo com que eles falavam do tamanho do prejuízo que eles tinham dado no plano de saúde. Festejou o prejuízo no plano de saúde, é velhice na certa. Que você possa contar todos os seus segredos aos seus amigos porque eles esquecem, é uma vantagem triste, mas enfim. Tem algumas coisas da velhice muito características. Você passa a ser avisado para ir devagar pelo médico e não pelo policial. Você pode viver sem sexo, mas não sem óculos. Que sorte significa que você encontrou o seu carro no estacionamento e você não se abaixa mais para catar moedas no chão. Isso é uma coisa da velhice muito característica. Uma suspeita de velhice começa, e nós já descobrimos isso há muito tempo, quando os nossos filhos começam a advertir-nos do politicamente incorreto. E todas as coisas bem-humoradas que se dizia no passado e que hoje estão censuradas pela praga do politicamente correto. Quando a primeira coisa que você faz, que você, homem, faz quando chega num lugar novo é descobrir onde fica o banheiro, é uma evidência inequívoca de velhice. Porque ele já aprendeu que se tiver que procurar na hora que deu vontade, provavelmente não vai servir para nada. A certeza da velhice está nessa frase. Quando você não quer nem saber onde a sua mulher vai, contanto que não tenha que ir junto. Por onde se mede a idade de uma pessoa? E quem é o verdadeiro velho? Eu, fazendo cirurgia oncológica, me dei conta que o critério que a gente usa, que mais valoriza para decidir quem é o velho, que justifica o investimento em sofrimento por uma cirurgia para alongar um tempo de vida que a doença encurtaria, é a qualidade de vida mental. E a qualidade de vida mental pode ser definida como aquela condição mental que preserva a utilidade. Eu acho que nós nos tornamos velhos de verdade quando perdemos a utilidade. O que fazer para viver 100 anos? Glicose normal, pressão arterial normal, colesterol normal, ser magro. É muito difícil, a gente tenta se lembrar de algum velho, muito velho, gordo, não se lembra. Não fumar, exercitar-se e dormir bem. E essas são 7 exigências apontadas como pré-requisitos para chegar aos 100 anos. Jair, tu sabe quantas pessoas existem no mundo com mais de 100 anos? Não sei. Jair é nosso consultor.
O Nujair é nosso consultor no WhatsApp da TM70 para todas as coisas improváveis e difíceis. Eu não sei, mas o que sabemos é que aumentou muito nas últimas décadas. Mas muito mesmo. O número de centenários, e quem é médico, faz clínica ou faz cirurgia, cada vez tem mais pacientes centenários, né? Então, já não é mais uma raridade. Existe uma ONG associada à Johns Hopkins University que acompanha, monitora os centenários. Tem 380 mil centenários no mundo, sendo que 60 mil no Japão. E tem algumas coisas étnicas que contribuem. Uma coisa que me pareceu interessante dessa população estudada pelo pessoal da Johns Hopkins é que 80% dessas pessoas centenárias são mulheres, o que é uma coisa preocupante para os homens, só tem espaço para 20%. Mas eu, revisando há um tempo atrás o World Watch Institute de Boston, que monitora desenvolvimento social, encontrei uma pesquisa que pode ser irrelevante em relação a essa informação do alto percentual de mulheres. É uma pesquisa que mostra que 80% das contas do mundo são pagas por homens. Talvez ter alguém que lhe pague as contas seja uma forma de alongar a expectativa de vida. Eu uma vez fiz essa declaração numa assembleia que tinha mais mulheres do que homens e fui sonoramente vaiado. O estresse como fator de risco é bem reconhecido. O estresse é uma doença da modernidade, muito agravada pela competição profissional. É um elemento importante na relação multifatorial dos fatores de risco para a cardiopatia. E esse dado é de um trabalho feito na Califórnia, pelo pessoal da Berkeley University, que eles mostraram que os pacientes, os seres urbanos, têm em média uma pressão arterial 24 milímetros de mercúrio maior do que os Amish, que são esses religiosos ortodoxos que vivem em comunidades rurais. Eu gosto muito dessa frase. Antes de se estressar, lembre-se que é preferível chegar atrasado nesse mundo do que adiantado no outro. Como é que se mede a qualidade de vida? Bom, eu acho que se a gente avalia os países desenvolvidos, se possa frequentar, um dado muito importante é cuidado com uma coisa pública. A ausência de medo. A ausência de medo define qualidade de vida. E é impressionante como, porque nós vamos juntos com a mudança, nós nos esquecemos de como éramos. Mas quando se tem um fato assim objetivo, registrado, para documentar de como vivíamos numa determinada época, aí nós temos um elemento material para comparar. Eu tinha 14 anos, quando eu vim com um colega de ginásio para Porto Alegre para fazer uma prova de suficiência no Colégio Rosário. Ele tinha 15 e eu tinha 14. Chegamos em Porto Alegre no fim de tarde, na estação rodoviária, que ficava ali onde era Tumeleiro, onde é Tumeleiro hoje, na Rua Conceição, e encontramos um hotel no início da Avenida Farrapos, chamado Rian Hotel. Não existe mais. Dormimos lá. Na manhã seguinte, esse meu amigo disse, olha, esse hotel está muito caro, era 600, eu não me lembro que moeda era, mas era 600 a diária. E ele tinha levantado mais cedo para dar uma caminhada e disse, olha, aqui perto, no início da Voluntários da Pátria, tem um hotel que se chama Gaúcho Hotel, que é 180 a diária. Mudamos para lá. Na minha ingenuidade de adolescente interiorano, eu demorei anos para perceber por que as pessoas gemiam tanto naquele hotel. Nós, durante 3 dias, dormimos num prostíbulo. E aí tu fica se dando conta que quem hoje permitiria que um filho adolescente viesse para Porto Alegre sozinho?
Hoje, passar naquele lugar à noite, ao meio-dia, é perigoso já, né? Mas nós vivemos nesse ambiente, ninguém ameaçou ninguém, ninguém foi assaltado. Isso é o que nós perdemos. Um pouco mais de meio século, as coisas mudaram muito, muito. Nós hoje vivemos rodeados de instrumentos de segurança, de muros altos, de câmeras de TV, cercas elétricas, cães ferozes. Nós estamos com medo. A garantia de emprego é provavelmente um dos fatores mais preocupantes na preservação da qualidade de vida. Eu encontrei um registro interessante do IBGE que mostrou que mais da metade das pessoas que são desempregadas conseguem emprego, um segundo emprego ou um terceiro emprego, antes que a família fique sabendo que eles foram desempregados. E isso, às vezes, envolve 6 meses de busca. O indivíduo sai de casa de manhã, volta no fim da tarde, no mesmo horário, para não contar para a família que ele está desempregado. E isso dura o tempo do salário-desemprego. A preservação do emprego é uma coisa fundamental. A confiança na polícia é uma coisa importante. E os países civilizados têm o maior respeito pela polícia. Né? Nós chegamos no Rio de Janeiro, por exemplo, a viver uma realidade absurda, que era assim, a polícia só andava de carro em comboios, né? Porque virou um esporte caçar policial em carro oficial. E doação de órgãos. Os países, há mais de 15 anos que doação de órgãos, o índice de doação de órgãos por milhão de habitantes por ano passou a ser um parâmetro de desenvolvimento social. A profilaxia da verdadeira velhice deve começar com atividades variadas. Não há, provavelmente, nenhum estímulo cerebral equivalente a estudar idiomas e as interações que existem entre eles, que é uma forma mais sofisticada, mais produtiva do que o exercício de palavras cruzadas, mas que é igualmente um estimulante poderoso da preservação cerebral. A leitura é mais importante do que o resto. Existem muitas evidências de que as pessoas que leem muito, elas têm muito mais inteligência emocional, elas são muito mais adequadas para resolver problemas, atritos de pessoas num grupo, do que as pessoas que se contentam com o projeto lúdico pronto. Quem assiste televisão, que estímulo ele tem para pensar se o espetáculo está pronto? Nenhum. Ele pode gostar, não gostar, mas ele não elabora nada. Enquanto quem lê, ele coloca a sua própria imaginação a serviço do que está lendo e ele desenvolve habilidades que quem não lê nem imagina que seria. Ouvir música, eu acho que é amenizar, né? É enternecer. Eu tive uma época de ansiedade a ponto de eu buzinar no engarrafamento. Agora eu tenho um CD de música clássica. Engarrafou, eu ligo o meu CD, acho uma beleza. Acho uma beleza. Eu não consigo me irritar se eu estou ouvindo Nessun Dorma, o Lied van der Stele, ou Na Furtiva Lágrima. Deixa que daqui a pouco vai abrir. Claro que isso coincidiu com a velhice e a diminuição da pressa, mas que realmente a música disciplina, o espírito disciplina. E tenho amigos que façam outras coisas, aqui no sentido de quebrar a rotina. Né? Eu acho que é um dos encontros mais monótonos, é encontro de médicos, que em 5 minutos estão falando de doenças e cada um contando a situação mais bizarra que ele viveu nos últimos tempos. Eu acho que não tem papo em encontros sociais mais desagradáveis do que médicos reunidos com médicos. A prática de esporte e o cultivo de alguma arte, elas contribuem realmente para a profilaxia de velhice, porque envolve saúde do corpo, saúde da alma. Ninguém pode
encontrar nada melhor do que isso. O Ariano Suassuna dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e o melhor é ser o que ele se achava, um realista esperançoso. Mas evitar fanáticos e pessimistas, sabidamente, é uma preservação da saúde mental. Ame e tenho pena das pessoas que nunca se apaixonam, e são as mesmas que nunca fazem nada completamente. Né? Amar pela metade é uma triste sina, assim, na vida de qualquer pessoa. Tudo mais ou menos encantador, mais ou menos apaixonado, e felicidade total nunca. Eu gosto muito dessa frase de autor desconhecido, que dizem que amar é dar a alguém a habilidade de destruir você, mas confiando que ele não fará isso. Fujam dos amigos que só falam de pessoas. Elogiar é cansativo para essas pessoas. Eu uma vez entrei numa loja de souvenirs em New Orleans e tinha uma placa de pedra na parede que eu comprei e dizia assim: as pessoas superiores falam de ideias, as pessoas medianas falam de coisas e as pessoas inferiores falam de outras pessoas. Eu acho isso uma tristeza. Uma coisa importante é que não existe qualidade de vida perfeita para um indivíduo isolado. Nós não somos ilhas, né? Nós somos seres gregários. E não é possível achar que a qualidade de vida está ótima se eu vivo num mundo que tem um meio ambiente ruim, que não tem condições de trabalho e emprego, que a segurança é péssima, que a educação é precária, que a saúde pública não existe e que não tem lazer. E o que preocupa nessa lista de 6 pré-requisitos é que 5 deles são ofertas de gestão pública. Né? É muito mais fácil ser feliz na Suíça do que num lugar onde nada funciona. Como fazer para sermos felizes? Não existe um caminho para a felicidade, ainda que todo mundo fique perseguindo isso e escrevendo coisas que frequentemente são redondas bobagens, mas que a felicidade é o caminho. Nós temos que fazer com que o que fazemos para viver nos gere a sensação de felicidade. Eu gosto muito dessa frase do Guimarães Rosa, que ele diz que a vida é assim: esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta, e o que ela quer da gente é coragem. Eu demorei muito tempo para descobrir Madre Teresa de Calcutá, e me encantei por ela. Li tudo o que se escreveu a respeito dela e as coisas que ela disse, e ela disse coisas maravilhosas, né? Como, por exemplo, essa frase, que muitas vezes nos sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota. Ela tem um episódio que eu acho fantástico. Ela, na terceira quinta-feira de fevereiro, tem uma cerimônia nos Estados Unidos que é feita em Washington, no Hilton, em Washington, um salão imenso para 3.500 convidados, uma reunião de confraternização internacional com pessoas de todas as etnias e religiões e tal. Falam 2 pessoas, o presidente do momento, nos Estados Unidos, e um convidado. E o charme dessa reunião, desse banquete, é que o convidado só é identificado no momento em que ele é chamado para falar. Em 93, no mandato do Clinton, no segundo mandato, o convidado era mais Madre Teresa de Calcutá. Quando chamaram, ela vem se deslocando lentamente, com aquela de branco com um debrum azul, e ela era muito pequenininha, né? E colocaram ela num pódio para americano, em que ela mal aparecia a cabeça dela, quase no nível do microfone. E ela foi magnífica, porque ela tinha sido instruída de que a norma desse encontro é estimular a harmonia entre diferentes etnias, diferentes religiões,
que era uma reunião de congraçamento. Então pediram a ela, porque sabiam que ela era meio agressiva às vezes, e ela moderasse, que fosse nessa direção da concórdia. E ela começou assim. Bem, lá pelas tantas, ela disse: quantos de vocês acreditam em Deus? Todo mundo levantou o dedo. Provavelmente vários não acreditavam, mas preferiram levantar o dedo do que serem discriminados. Ela disse: mas que bom, porque estar entre devotos me permite fazer a segunda pergunta. Quando eu cheguei nesse maravilhoso hotel, havia na escadaria uma mulher com 2 crianças, mendigos. Quem dos senhores parou para auxiliá-la? Ninguém. Todo mundo olhando para o chão. Aí ela disse: bom, isso aí me anima para a terceira pergunta. Como é que os senhores vão me convencer que acreditam em Deus que vocês não veem, se vocês são cegos para o sofrimento do seu semelhante que está a poucos metros de vocês? Dizem que isso resultou numa fúria do Bill Clinton, porque isso quebrava o protocolo, né? Eu acho que essa mulher foi de uma coragem e de uma sabedoria, de um nível de entrega incomparável, né? Eu sou fã de Madre Teresa de Calcutá, porque eu acredito numa coisa que ela defendeu a vida toda. Eu tenho horror dos muito religiosos que nunca estão disponíveis para nenhum tipo de voluntariado. Eu tenho ojeriza a ideia de religião sem generosidade. Religião, para mim, por religiosidade, para mim, se expressa por generosidade, ou não tem nenhum sentido. Provavelmente a melhor maneira de buscarmos a felicidade seja a contabilização dos vários pequenos momentos vividos com intensidade verdadeira. E como contabilizar a felicidade para saber que valeu a pena? Bom, não é uma questão de como é que a gente vive, né? Eu gosto muito de um resumo da Ética de Kant, que ele diz o seguinte: é uma adaptação da ideia do Kant em relação à ética. Que tudo que você não puder contar à sua mãe como é que você fez, não faça. E que a moral da ética consiste não no que você tem que fazer para ser feliz, mas no que você tem que fazer para merecer a felicidade. Muito obrigado. Muito bem, doutor Camargo. É enriquecedor lhe ouvir. É enriquecedor. Muito bom, tanto quanto lhe ler. Meus amigos, doutor Camargo, alguém? Algum comentário? Eu posso fazer um comentário? Com certeza. Por favor, doutor. O Camargo colocou uma coisa que até eu costumo dizer que eu vi escrito em algum lugar. Ele diz que a felicidade é o caminho. Tá? E o que eu vi, a frase que eu vi, mais ou menos diz isso. Diz o seguinte: felicidade não é o lugar onde a gente chega. Não, se fosse assim, ao chegar no lugar, não teria mais nada para fazer. Né? E a felicidade, portanto, é o caminho que se trilha. Então, bate com essa definição que ele deu. Então, porque realmente nós somos felizes quando estamos trilhando um caminho que permite nós chegarmos nas nossas próximas aspirações. Quando nós estamos trilhando esse caminho, a gente se sente feliz, mesmo que não tenhamos chegado lá ainda. Quando a gente sai fora desse caminho e vê, não vou chegar nunca lá onde eu gostaria para realizar as coisas, nós vamos ficar infelizes. É uma coisa que se parece, Jair, com a definição de utopia do Eduardo Galeano, né? Ele conta que ele estava com um colega dele respondendo perguntas em Lima, no Peru, sobre caminhos de felicidade e tal, e falaram várias vezes em utopia. Aí uma estudante disse: e o que é utopia? Utopia é um ponto no horizonte, em que você caminha em direção a ele. Se você anda 10 passos, ele recua 10 passos. Mais 10 passos, ele recua 10 passos. Aí a jovem disse: mas então para que serve utopia? E esse amigo do Eduardo Galeano disse: para isso, para caminhar. É brilhante. Muito bom.
Alguém mais quer fazer algum comentário? Colocar alguma ideia? Fará está se candidatando. Vai, Fará. Bom, inicialmente, excelente palestra. Sou também leitor assíduo nas suas colunas, mas eu venho aqui compartilhar uma coisa, aquela palavra, you never get old if you have fun in what you do. Essa expressão me cai muito bem porque a idade vai chegando, a senescência vai nos obrigando a mudar de profissão. Mas o meu núcleo duro é ser aviador, os aviadores sempre foram fascinados pelo que faziam, né? Então, você caçar o exame médico do aviador é quase que matar a sua existência. Então, existem outras atividades, como a medicina, acho que são iguais. Então, eu realmente quero trazer aqui a memória do meu pai, finado pai, Armando Fará, que ele nunca viu esse homem deprimido. Meu pai sempre achava uma solução hilariante pelos fatos da vida. E eu acho que talvez seja o que o senhor está dizendo. Ele morreu lúcido, né? Tiveram que a medicina teve que ir apagando a mente dele, porque o corpo já não respirava mais, já estava toda metástase. E quando ele pegou na cabeça, assim, eu me tiro daqui, de, pô, fazer o conto. Aí ele estava lúcido ainda. Então, tiveram que desligar a mente, o senhor está menor que eu, né? Então, para mim, foi chocante, porque ele deve ter morrido feliz ainda, sabe? A consciência da morte é um troço que nos atrapalha a cada um de nós. Fazer parte desse grupo aqui já é um privilégio, porque esse pessoal me convidou de carona, mas, olha, professor, muito obrigado mesmo, olha, é emocionante o que o senhor falou hoje. Eu tenho buscado um pouco disso aí, mas quem dera mais pessoas pense dessa forma. Você sabe que eu tive um pai especial. Um dia eu estava conversando com um irmão mais moço, eu tenho um irmão que é 9 anos mais moço do que eu, e cada um contava uma história do pai, né? E nós descobrimos que as nossas histórias eram independentes, quer dizer, a conversa do pai com cada filho era um episódio isolado, independente. E o meu irmão contou uma coisa que me comoveu. Ele tinha 18 anos e chegou em casa às 6 horas da manhã, madrugada de juventude irresponsável. Meu pai estava pronto para ir para a fazenda, de bota, de bombacha, em Vacaria, né? E troca de roupa e vamos lá e tal. Aí eles entraram na caminhonete e no console, entre os bancos, tinha uma sacolinha de maconha. O velho teria olhado aquilo, ficou um longo tempo olhando no vazio e disse, meu filho, vem aqui que eu quero te dar um abraço. Se abraçaram, ficaram um tempo em silêncio, nunca mais se tocou no assunto. No dia seguinte, ele devolveu lá a sacolinha para o amigo dele e disse, olha, guarda essa porcaria, porque eu não posso magoar um velho que ao descobrir que eu estou fumando maconha, me pede um abraço. Quer dizer, o que o pai tinha ensinado é que é muito mais difícil você contrariar um pai amigo e generoso do que um ranzinza repressor, né? Mas isso que você falou de responsabilidade, eu tive uma lição com meu pai fantástica. Ele estava na UTI há 2 meses e meio, no Moinhos de Vento. O pai conseguiu fazer uma peritonite por apendicite supurada aos 85 anos. Teve um infarto, teve embolia pulmonar, botou filtro na cava, fez horrores. E aí nós entramos na UTI, eu e meu irmão mais moço, e acabou o agrônomo e o companheiro dele na fazenda. E o pai estava alegre, porque aí essa coisa ele tinha, o que você referiu do seu pai. Eu jamais vi meu pai deprimido. Para frente, tudo para frente. Olhar para trás, não. E ele olhou para o meu irmão mais moço e disse, e daí? Já compraste a semente para a lavoura? Aí eu disse, pai, pelo amor de Deus, o que você quer com lavoura? Ele disse, meu filho, se o velho morrer, já deixou plantada. Isso é saúde, né? Isso é saúde mental, né? Eu acho isso fantástico. E como isso define a vida da pessoa, essa visão positiva, né? É verdade. Doutor, eu queria trazer um pouquinho para esse nosso momento que a gente está passando aí. É extremamente difícil, já são aí 10 meses. Pelo que está se vendo, agora está chegando o verão, o senhor entende que a população, que a gente está perdendo o medo em relação a... O medo tem limite, né, Sérgio?
O medo tem limite. Eu acho que ninguém vive assustadamente o tempo todo. Tem limite. Eu acho que uma boa parte disso que está sendo atribuído à juventude irresponsável, uma parte disso é a exaustão do medo. As pessoas chegam a um ponto que, assim, só um pouquinho, eu estou gastando a minha vida com medo. E isso é um fenômeno muito bem reconhecido do ponto de vista psicológico. Quem escreveu sobre isso maravilhosamente bem foi o Flávio Tavares. O Flávio Tavares foi revolucionário, comunista, esquerdista, viveu em ambientes muito hostis e tal, e ele foi torturado muito no Uruguai. E ele conta que chegou um momento em que acabou o medo. Que se lixe o torturador. Xinga e chama do que tiver vontade. E aí ele descobriu uma coisa que ele descreve como uma grande surpresa. Ele descreveu que nada assusta mais o torturador do que o torturado não ter medo. Isso é assim que funciona. Né? Então, isso tem limite. Em todas as epidemias, lá pelas tantas, tem um surto de irritação com o confinamento, né? Porque é uma coisa horrível. Um dia um velho paciente meu me ligou para fazer uma consulta por telefone, e eu perguntei, e daí, como é que o senhor está convivendo com a quarentena? Ele disse, doutor, eu estou cada vez melhor entendendo por que quando eu abro a porta, meu cachorrinho sai numa disparada. Está todo mundo louco que alguém abra a porta, né? Eu sei, chega um momento que é libertador não ter mais esse medo. Eu estou porque deve agora, não aguento mais. É mais ou menos por aí. E é por aí. De outra banda... Nós vamos entrar num período que o início do verão vai diminuir a intensidade da doença. E é exatamente o contrário que está acontecendo na Europa. Né? Quer dizer, a retomada da segunda onda na França e na Espanha tem muito a ver com a mudança de temperatura, né? Que, aliás, foi um dos erros que nós cometemos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Empurrar curva, e coincide com o nosso inverno, o auge da curva. Nós nunca precisamos de pandemia nenhuma para encher os hospitais no inverno. Né? E aí vivemos essa coisa bizarra, que era assim, os hospitais vazios e as pessoas com doenças crônicas morrendo em casa de medo de ir para o hospital e pegar a doença nova. E aí morriam da doença velha. O caso mais flagrante de todos foi o do Moraes Moreira. O Moraes Moreira morreu em casa 48 horas depois que iniciou uma angina terrível. Quer dizer, um infarto que dói 48 horas não mata se ele for atendido. Não é um infarto fulminante. Ele deu todas as chances desse infarto para ser tratado com uma arterioplastia, ou com stent, o que fosse, mas ele viveu muito mais tempo do que a média das pessoas com infarto grave tem. E morreu em casa, porque ele não queria ir para o hospital de jeito nenhum. Imagina pegar o Covid. Do outro lado, doutor... não. Diga, doutor. Não, é que é o seguinte, nós temos medo do perigo novo. Depois que ele fica velho, ele se torna comum. Eu peguei o início da AIDS aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul. O que acontecia? As pessoas tinham um medo terrível. Hoje, no Brasil, morrem por ano 11 mil pessoas, 12 mil pessoas de AIDS todos os anos. Não é, doutor Antônio Ferrari? É verdade. Era secretário bem naquela época. O pessoal tinha um medo terrível. E agora, quando tinha 3, 4 casos, morriam meia dúzia de pessoas, o medo era terrível. O perigo se torna comum, a gente convive com ele. Assim como a gente convive com a criminalidade, não é? Que aumentou muito e antes se temia mais do que se teme hoje. Enfim, o perigo novo é que dá medo. O perigo velho, ele se torna banal, ele se torna corriqueiro. Tem razão, Jair. O perigo novo é que realmente, né, faz com que as pessoas se recolham, fiquem em quarentena e tenha medo de assumir suas coisas da vida. Mas uma coisa que me chamou a atenção, doutor Camargo, quero lhe parabenizar pela sua palestra, é que, em última análise, o senhor quis dizer lá no fundo, especialmente quando fala da Madre Teresa de Calcutá, que as pessoas que têm um nível de espiritualidade, isso não quer dizer de religiosidade, mas de espiritualidade, elas começam a ser mais sensíveis
com as coisas do mundo e do próximo, das pessoas que convivem com ela. E isso também induz para que ela tenha uma relação de amizade muito mais profunda e que ela procure mais a conviver com as demais pessoas. Isso dá um convívio social bastante grande. E a velhice provavelmente seja exatamente uma das formas que hoje o mundo moderno faz com que as pessoas de mais idade fiquem isoladas. Mas se elas tiverem um nível de espiritualidade, elas conseguem congregar em torno de si muito mais pessoas, acabam tendo em torno de si muito mais amigos. Ela consegue compartilhar o sofrimento, as alegrias dos demais. Então, acho que assim, a espiritualidade, que eu acho que no fundo da sua palestra está nisso, né, faz com que a pessoa seja realmente mais feliz, porque ela é mais participativa, ela se torna mais útil, não só para ela mesma, mas também para os demais. E acho assim que, embora seja uma questão assim, para as pessoas mais idosas, quando a gente passa dos 70, a gente começa a pensar muito nisso, né? Acho que também é um caminho, né, que se tem pela frente para poder ser valorizado, né? Acho assim que a pessoa que não tem sentido de nada, né, que não se solidariza, que não convive, que não tem amores, né, e que não sabe as dimensões da própria vida, né, ela seguramente não será uma pessoa feliz, não terá uma qualidade de vida boa. E também, quando o Jair fala que a AIDS também foi um instrumento do medo, né? E realmente quando o Jair foi chefe da secretaria da área da DST AIDS, né? O Jair era uma pessoa que tinha uma visão muito ampla, né, de como as pessoas tinham medo, de como as pessoas, sobretudo, elas se fechavam, né, para a sociedade. E realmente, naquela época também, como nessa agora do Covid-19, as pessoas realmente ficam muito impactadas. Mas chega um momento em que, depois do medo, surge a coragem, né? Seja essa tendência, né, de que, pelo medo, as pessoas agora se encorajam e talvez elas estejam até abusando um pouco da coragem que estão começando a adquirir. Mas, de qualquer maneira, doutor, muito obrigado pela sua palestra, o senhor foi brilhante, né? Ele acompanha nos seus artigos, pelos jornais, né? Quem lê seus livros sabe muito bem que o senhor tem uma visão de mundo, né, humana e uma espiritualidade muito profunda. Obrigado, amigo. É verdade. Eu acho que uma coisa que preservou o humor durante a quarentena foram as pessoas que produziram memes maravilhosos, né? Nós tivemos uma coletânea de 10 memes que circularam em determinados momentos, mostrando que as pessoas conseguiam produzir humor no sofrimento. E alguns muito bem-humorados, né? Eu gostei muito do que disse: quando acabar isso tudo, eu quero ficar umas 2 semanas sem aparecer em casa. É uma maravilha, né? Outro confessou que ele tinha conversado tanto com a mulher durante esse tempo todo que ele tinha descoberto que ela era uma pessoa bem interessante. Isso é uma descoberta fantástica. Tem outro que adverte que, se você começar a achar que está começando a entender a sua mulher, calma, não tem nada de mais nisso, se chama Síndrome de Estocolmo. E, é uma síndrome muito bem conhecida. Fantástico. Bom, muito bem, senhores. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Trocar uma ideia com o doutor Camargo? Já passamos aí do nosso tempo. Então, bom, em meu nome, em nome de todos que estão presentes, doutor Camargo, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade de nos brindar. Excelente palestra. É enriquecedor. Vou repetir. Desejamos muita saúde, muito brilho ainda nessa sua carreira, que permita a Deus ainda fique muito, muito
tempo junto a nós. Da minha parte, uma boa noite a todos os meus amigos. Paulo, passo a palavra para ti. Obrigado, doutor Camargo. Doutor Camargo, o senhor falou em generosidade, mas não foi só no discurso. Ao acolher o nosso pleito da Amicus, Encontros de Cultura, o senhor foi extremamente generoso conosco. Queremos agradecer, registramos aqui a nossa gratidão. E ficamos muito honrados. Ficaremos mais ainda quando passar esse período de isolamento. O senhor, se puder, evidentemente, eu sei que o senhor tem uma agenda complexa, complicada, mas se sobrar um tempinho para nos prestigiar nas nossas reuniões presenciais, que voltaremos a fazê-las assim que passar esse isolamento social. Então, aqui a nossa gratidão por ter nos brindado com essa brilhante palestra. Queremos convidar a todos para que na próxima quinta-feira, dia 29, no horário das 18 às 19 horas, acompanhe a palestra do professor Antônio Carlos Frachelli, que versará sobre a conjuntura econômica mundial em outubro de 2020. Registrar aqui a presença da senhora Altair Margarida de Conto, que foi nossa palestrante recentemente, representando o IMAMA, período do Outubro Rosa. Registrar também a presença do nosso querido amigo, o engenheiro Eurico Rodrigues, do Rio de Janeiro, a nossa querida colega Carmen Níquel, que está em Santa Catarina, o médico, já também foi nosso palestrante, exatamente sobre o tema da pandemia, doutor Jair Ferreira, e a nossa querida amiga, engenheira Maria Elisa, também está prestigiando o evento. A todos os demais que nós não estamos identificando aqui, sintam-se saudados. E, finalmente, registrar que no dia 5 de novembro, nós vamos contar com a presença do acadêmico Carlos Lejari, que vai nos brindar também com uma palestra, poeta, né? Vai nos brindar com uma palestra intitulada Literatura Viva. Estão todos convidados. Mais uma vez, doutor Camargo, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns a vocês, organizadores. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Parabéns.